Brasil, presença ilustre nesse programa, teremos 25 minutos para bater um papo com ele. Fernando Capês está aqui com a gente, professor, palestrante, é do Ministério Público, foi do Ministério Público, sou ainda, político, deputado estadual por São Paulo, foi presidente da Assembleia Legislativa, atualmente é secretário especial de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, e você tem o Twitter dele, Fernando Capês, e o Facebook, Fernando Capês Oficial, youtube.com/Fernando Capês, e eu já vou fazer uma pergunta para pegar você de cara a cara, no pênalti. Cara a cara. Vamos ver se você... Você defende o consumidor. Sim. Correto? Certo. Perfeitamente. O cara que vai no estabelecimento fazer as suas compras. Sim. Tivemos ontem, neste programa, uma notícia que o Carrefour de Diadema colocou... Sim, Delari trouxe. Delari Repórter. Carrefour informa, senhores clientes, conforme decreto municipal, tal e não sei o que, fica determinado. A partir do dia 1º, a apresentação do comprovante de vacina para dentro do estabelecimento, comerciais em geral. É obrigatório. Eu, como consumidor, se eu quiser comprar uma mortadela Cerati, que é a melhor mortadela do Brasil. Cerati. Eu não aceito a Bolonha, da Fátima Bernardes. Eu posso entrar mesmo tendo isso na... Ó, que pergunta. E agora, bela pergunta, uma bela pergunta. Você invade os mercados? Olha, essa é uma questão que só o Poder Judiciário pode decidir. Eu vou dar a minha opinião, você dá a sua, mas não é aquela questão que ela é clara, que tem uma lei determinada. Na minha opinião, o supermercado pode adotar esta medida porque ele está agindo de acordo com as normas de saúde que o Supremo Tribunal Federal e os governos e municípios estão adotando. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou ou entendeu que caberia aos estados e aos municípios a autoridade para fixar as normas gerais de prevenção à saúde. Então, o supermercado está agindo de acordo, dentro do poder de discricionariedade, ele está agindo. Agora, se ele tentar entrar o consumidor e não conseguir, ele precisa chamar a polícia, porque o corpo de segurança, ele pode empregar a força até um certo limite. Então o cliente nem sempre tem razão. Você sempre falou que o cliente sempre tem razão, mas nesse caso o estabelecimento manda. Ele sempre tem razão quando ele está de acordo com a lei. E neste caso, a princípio ele estaria em desacordo com a lei porque o supermercado está administrativamente tomando uma decisão em complementariedade com normas administrativas e legais de saúde. Agora, caso ele impetre um mandado de segurança e ele obtenha uma liminar, porque você sabe, cada juízo, cada cabeça é uma sentença. Se ele conseguir uma liminar antes que o supermercado consiga cassar essa liminar, ou caso o tribunal mantenha, ele entra com a liminar e entra sem o passaporte da vacina. Trampo pra comprar uma mortadela. São momentos que estamos vivendo extremamente polêmicos, em que há posições divergentes e nessas posições é difícil dizer exatamente onde está a razão. No meu modo de ver, a razão está com as normas de prevenção e proteção à saúde. É uma opinião, mas não é unânime. Agora, eu reconheço. por falar em polêmica, tem o texto que eu comentei, que até estava na entrevista do Rick, que você escreveu daquele caso do jogador de vôlei, e aí você faz, olha, liberdade de expressão é uma coisa, crime é outra. Eu queria que você explicasse, porque não é claro o que é liberdade de expressão e o que é crime, então para esclarecer, claro, na sua visão. Nós estamos vivendo um momento de enorme macartismo com relação à opinião que as pessoas expressam. Então, há grupos de pressão que limitam a liberdade de divulgação do pensamento de cada um. Então, é necessário ter um certo respeito com o mínimo de liberdade que a pessoa possa ter para expressar seu pensamento. E eu acho que a linha geral não precisa nem ser jurista ou advogado para saber. A liberdade de um acaba quando começa do outro. Desde que a pessoa expresse um ponto de vista que não seja capaz de incitar a violência contra minorias ou contra qualquer outro tipo de grupo. Desde que ela expresse a sua opinião de maneira a não magoar, não ofender, não atingir o sentimento, a honra das pessoas, ela pode expressar a sua opinião. O jogador Maurício de vôlei, eu escrevi um artigo, eu sou articulista do Conjur, o consultor jurídico. Toda quinta-feira eu publico um artigo jurídico. Se você quiser pegar processo da turma, vai lá no Conjur. Eu estou comentando o Robinho, o caso Robinho. Se pode ser executado ou não. Então, Conjur, artigo do Conjur. Então, para fechar aqui, para que haja crime
crime de crime contra a honra ou crime no caso foi de homofobia, é necessário o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a finalidade especial de agir para ofender, para magoar ou para discriminar. Caso contrário, se houver uma posição que não incite a violência, que não seja capaz de ferir o sentimento de outro e que não haja essa intenção direta de magoar, ele está expressando o pensamento. Sim. E acho até que não considerar crime, porque não foi crime mesmo, é muito melhor para que você faça o debate e possa abrir e discutir. Não, mas aí é muito subjetivo se ofender ou não. O Sami pode muito subjetivo. Posso colocar um caso que saiu agora, o Gilberto Barros, por exemplo, ele foi condenado. Ele foi condenado aí e multado em 32 mil por uma comissão por comentário homofóbico que ele tinha dito. O que é o meu entender, e você, como professor, pode falar. Que ele falou falando sobre gays, falando que tinha nojo. E que se os caras se beijassem na frente dele, ele ia apanhar, um negócio assim. E é por causa disso. Esse é o lance, né? O cara, eu vi esse comentário, foi no programa da Sônia Abrão. Não me parece que ele tem ali, ele falou de uma maneira jocosa, brincalhona, aquela linha limítrofe entre o desrespeito e a simples e a brincadeira também. Então, isso aí ele está se defendendo. Meu modo de ver é que ele expressou uma opinião, talvez tenha feito uma brincadeira que não devesse fazer. A gente deve evitar, porque hoje tem muitos grupos radicais de violência e dependendo da coisa que você fala, você pode incitar. Mas ele não teve nenhuma intenção de praticar qualquer tipo de discriminação, de racismo. Então, nesse ponto, eu acho que a gente realmente tem que combater a opressão contra grupos de minoria, porque aqui a gente está falando, mas existem grupos extremamente radicais que professam a violência, que atacam esses grupos. E qualquer tipo de frase, muitas vezes mal colocada, pode ser assim interpretada. Agora, do ponto de vista de brincadeira, como vocês fazem, de maneira leve, isso não tem problema nenhum. Aqui não tem brincadeira não, doutor. Aqui é muito sério, doutor. Aqui não tem brincadeira não, doutor. É brincadeira, eu diria. É plenário. Mas independente da brincadeira, por exemplo... Independente da brincadeira. Ele quebrou duas cadeiras do avião. Lá vem o antivax aí. Não, é que a questão sobre a liberdade de expressão. Eu estava agora nos Estados Unidos, em Orlando, e teve uma passeata de grupos neonazistas. Ou seja, é um grupo que incita violência contra um determinado grupo étnico, só que eles têm o direito de expressar o movimento deles. Sim. Lá eles e aí, você acha que isso tem que ser tolhido ou não? Não, eu acho que nesse caso não. Eu acho que o Brasil está correto. Os Estados Unidos têm a ampla liberdade de expressão do pensamento. No Brasil, essa liberdade é mais limitada. Então, por exemplo, nazismo, racismo. Racismo, por exemplo, é crime imprescritível. Homofobia. Só tem 2 crimes que o Supremo Tribunal Federal considerou agora crime. A meu ver, contrariando o sistema constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal não pode criar crimes. Somente a lei deve criar crimes. Mas, de qualquer maneira, o racismo só tem 2 crimes que jamais prescrevem. Até a tortura é crime prescritível. Estupro, homicídio e tráfico prescrevem. O racismo não prescreve. Então, você veja bem, tem coisa mais abjeta do que a Ku Klux Klan. Aqueles caras com capa branca que se dizem cristãos, queimam a cruz, né, como se fossem endemoniados e professam a discriminação, a separação, o ódio. E mesmo assim, os Estados Unidos permite que esses loucos possam desfilar, ainda que estimule a violência. Então, mas lá a liberdade é ampla. Na Constituição. Eu acho que a liberdade termina no momento que você pode propagar a violência e no momento em que você fere sentimentos, magoa as pessoas. Mas isso é subjetivo. Porque nos Estados Unidos você tem liberdade ou não tem. Liberdade de assistir. Não há possibilidade de você interpretar uma norma sem uma certa dose de subjetividade. Então, tudo terá uma subjetividade. É o artigo 5º, né? Isso é o artigo... Então, mas o artigo 5º, ele dá margem a isso, a interpretação do juiz. Do juiz, exato. Então, ou você tem um advogado muito bom que você vai gastar milhões, você pode falar o que você quiser. O artigo 5º fala lá, todo mundo tem o direito a se expressar. Eu chego aqui e falo o que eu quiser. Porém, se eu cometer um crime nisso que eu falei, que ele falou, racismo, toda essa
Mesmo homofobia, preconceito. Isso. E se alguém achar que eu cometi esse crime, eu vou ter que pegar um advogado, ir lá, ir no juiz. Deixa eu te fazer um comentário, então quer dizer, você não tem liberdade. O Brasil não tem liberdade. Vamos ser honestos. Quando eu entrei na faculdade em 1982, e já era teu fã. Tá velho. Em 1982. Não vem. E quando eu ia fazer... Não vem não, com esse papinho. Quando eu ia... Não vem que você chamou de Silvio Santos. Em 1990 eu ia fazer júri. E eu ia morrendo de rir com a Keila, que era um personagem que você tinha no Pânico. Keila Cristina Lima. Keila Cristina. Então eu sou teu fã há muito tempo. Então, em 82 eu aprendi o seguinte: a função do juiz é aplicar a vontade concreta da lei ao caso que ele está julgando. Nada mais mentiroso. A função, o que o juiz aplica não é a vontade da lei, ele aplica a vontade dele. Sim. Antes do caso chegar, ele já está influenciado por todas as ideias que ele tem, pelo impacto que a imprensa fez na cabeça dele antes de julgar. Então, por isso, quem julga é um ser humano. E o ser humano sempre julgará de acordo com aspectos subjetivos. Você quer ver um subjetivo? E agora que fizeram o boneco pra eles aí, aqueles bonecos de Superman, os caras estão lá, tão loucos. Tão louco. Mas lá nos Estados Unidos é desse jeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Não é subjetiva. Vamos tomar cuidado para não avacalhar as instituições. Isso, então. Mas aí que está. Aí que está. Esse é o ponto. Está de avacalhar as instituições. Por exemplo, você foi um cara... Eu estava pensando isso na minha casa outro dia. De vez em quando eu penso, doutor. De vez em quando eu penso. É raro, mas eu penso. Fazer um negócio diferente. Eu estava pensar como você. Eu estava pensando. O bom seria se todos nós fôssemos muito educados, que a gente tivesse um debate positivo, civilizado, para o bem do Brasil. Tal. Você trabalhou muito com o estádio de futebol. Sim, torcidas organizadas. Com as torcidas organizadas. Sim. Hoje em dia, a gente vê o quê? A gente vê uma população nas redes sociais muito agressiva, as pessoas muito agressivas. A gente tá falando com... Eles se escondem, né? Porque tá no computador, o cara se solta, né? Porém, a gente vê o debate político também muito rasteiro. Tá no nível. Sim, rasteiro. Então, um vai contaminando o outro. E aí, quem é que vai normalizar isso? Eu vou te dizer. Quem é que vai equalizar essa bagunça? Isso é falta de nível. Boa. Não, eu sei. É falta de berço. Mesmo que a pessoa, não importa se a condição econômica, não for orientada em casa. Eu, quando fui presidente da Assembleia Legislativa, os debates eram sempre debates de fatos, de coisas, não de pessoas. Você nunca me viu chegar aqui e ficar chamando qualquer político de qualquer partido disso ou daquilo. Eu debato ideias, eu respeito todo mundo. E eu aceito também qualquer tipo de crítica. Ofensa, não. Ofensa, nem você aceita, nem ninguém. Sim. Então o cara que te escondido aí no anonimato de uma rede social, covarde, vai e faz um ataque, o que você faz? Registra o nome, grava, entra com o processo. Tipo, ele se retrata. Se vem na tua frente, aí complica, pessoalmente. Então ninguém aceita. E você sabe o que é ofensa e o que não é. Ofensa é aquilo que magoa. E você sabe quando a pessoa está comentando ou está ofendendo. Eu vou te dar um dado. Eu criei o Procon Racial. Está criado o Procon Racial. O que é o Procon Racial? O Procon Racial é o seguinte. Chega uma pessoa negra num estabelecimento. Muito bem. Ele entrou no estabelecimento, ninguém praticou um racismo escancarado. Ninguém ofendeu nem nada, porque sabem que é crime. Mas ele está andando, o segurança põe a mão para trás e vai acompanhando ele, olhando ele nas prateleiras. Como se ele tivesse prestes a qualquer momento a praticar um furto. Ele entra no estabelecimento, ele pede para sentar e diz, não, já está reservado. Aí chega uma pessoa que não tinha reservado e senta no lugar dele. Ele senta e as pessoas ficam olhando, que nem acontece com a gente quando nós vamos pra fora, nos Estados Unidos. Eu entrei na Rodeio Drive uma vez, de tênis, calça jeans, meio rasgado, uma camiseta, nem olhava na minha cara. Então, claro, isso é algo que é dissimulado, estrutural e magoa a pessoa. Não é explícito. E você não pode ir numa delegacia, porque não teve um racismo explícito. Eu criei o Procon para chegar nos estabelecimentos, ter uma viatura, ter uma equipe especializada, para dar ao cidadão essa sensação. Então, quando a gente vai fazer um comentário, é legal, mas só toma cuidado para que não passe do limite, que é o tem que ter um bom senso, necessário. Ô, Capê, você tem uma audiência grande aqui, desculpa, Alba. E aí o Júlio da imobiliária Pôr do Sol. Que imobiliária? Ele falou aqui, ele trabalha, tá aqui o nome. Essas coisas particulares. Não, é particular, o cara não é o homem do Procon. Fala, eu adoro o Capês.
Ele nem falou que te adora, mas eu só falei pra dar um gás. Quando começa assim, Não, é que ele vem não mais. gente boa. Eu quero saber o seguinte. Eu, na pandemia, peguei o meu dinheiro, fui num show e não foi realizado em 2020. Eu comprei 3 ingressos pro show e aí ele ligou lá e o cara falou, amigão, você pega esse seu ingresso aí, ó, em 2021, você pega um crédito. Tamo lá agora no final de 2022, talvez você vá na Ticket for Fun e resolva o seu BO. O que Júlio faz? Júlio, a Lei 14.046 disse o seguinte: com a pandemia, buffet e shows vão quebrar. Logo, se todo mundo pedir o dinheiro de volta, os estabelecimentos quebram. A Lei Federal 14.046 diz: até shows cancelados até 31 de dezembro de 2021 não tem reembolso. Você tem que remarcar este show, outro show ou utilizar como crédito. Agora, em 2022, se for cancelado, você passa a ter o direito à devolução. Eu diria o seguinte, quando veio a pandemia, é a teoria do meteoro. Um meteoro se chocou contra o globo terrestre e a Terra parou de girar. Você não pode querer resolver todos os problemas com a legislação tradicional. Porque senão você quebra todas as empresas e os fornecedores. Sem fornecedor não tem consumidor. E, aliás, Emílio, se você me permitir 20 segundos... Lógico. MSK. Tem um grupo, várias pessoas que aplicaram o dinheiro e não receberam. Aplicaram em criptomoeda e o dinheiro sumiu. Nós celebramos um acordo. O Procon fez um acordo com vocês da MSK para devolver o dinheiro para quem aplicou com vocês em até 5 vezes. A primeira parcela vence dia 20 de março. Todos aí, os credores seus estão dizendo aqui que eu não fui firme. Se vocês não pagarem a primeira parcela, vocês vão ver o que é brigar com o Procon. Então, MSK, fizemos um acordo. Atenção. As vítimas estão aí. Fizemos vários acordos que foram cumpridos. Dia 20 de março é a primeira parcela, eu conto com vocês. Na honra. Tá bravo, hein, Capês? Mandou recado no ar. Bravo e bronzeado. Ô, Capês... Ô, Capês, você é candidato? Pois. Óbvio. Você vai ser candidato? Candidato. Deputado estadual. Eu, de acordo com a legislação eleitoral, posso dizer que sou pré-candidato a deputado federal. Isso eu posso dizer. Calça? Sou pré-candidato a deputado federal. PSDB. É o seguinte, ô Emílio. PSDB? Olha lá. Você é número Eu bonito, sou desde Paraninha. 1974, PSDB? quando meu pai me levou no Morumbi. E eu vi o Ronaldo fazer um gol no Brindisi. Palmeiras 1, Corinthians 0. Vi o sofrimento de 2/3 do estádio. Eu sou corintiano, não troco de time por nada. 2-1. Eu escolhi um partido quando eu entrei. Eu sou sempre esse partido. É no amor ou no ódio? Na tristeza ou na alegria? Você é do O calça? Alckmin falou a mesma coisa. Então, o E partido o pode Alckmin? mas eu não E o saí. Gerald? Mas eu não saí. A O capina. casamento também acaba. O cara jura eu muito acho eterno. que mudar Aos de pés da ideia- Santa Cruz. Não, mas e acho também o seguinte. Acho não. A gente, quando vai pensar num gestor público, não pense se você gosta ou não gosta, se é simpático ou antipático. Olhe a gestão. Os impostos. E mal ou bem, Calça? o estado de São Paulo Bolsonaro. está com Aumentou superávit o imposto, de né? 8%, tem 28 bilhões para investir e terá até o final de 2022 3 mil mas aumentou o escolas imposto, em... né, aumentou. senhor? Isso daí também. Porque Tá eu sei, legal. sim, É melhor, uma mas loucura. você como E um grande aumentou o economista PVA sabe também. que se a União ficar fabricando nota e papel, gera inflação. Então, a maneira de diminuir você... gasto. A maneira de... Sim, cortando gasto. Ele tem cortado bastante. Eu fui presidente da Não precisava Assembleia, aumentar imposto. até com o governo Alckmin, com o Serra também. Vários órgãos inúteis que dispendiam desnecessariamente recursos públicos foram extintos. Então, eu acho que a gestão tá boa, foi feita uma gestão responsável. Questão de simpatia ou antipatia, me desculpem. Mas aí é perguntar o seguinte: não gosto, tá legal, não gosta por quê? Eu gosto. Eu acho que tanto o Dória quanto o Rodrigo fizeram uma grande gestão. 2%. Tá certo, isso aí. Aprovado. É o que eu passo, todo dia ele falou o que eu passo. Ah, tem uma coisa. monarquia. Mas vamos lá, não, mas a campanha não começou, hein? Intenção de voto não é voto. Grava esse programa aqui. A campanha não começou, intenção de voto não é voto. E a hora que as pessoas descobrirem o que foi feito aqui no estado de São Paulo, tenho certeza que vão olhar contra os Os olhos. policiais não gostam. Deixa eu agradecer. verdade. Ô, Capês, obrigado por você ter vindo. O Capês é... Põe lá o @ Fernando tela. Capês. Capês Põe aí, com Z. velho. Pode Fica aí, ó. colocar o meu QR Code, porque
que é QR Code? Não tem essas modernidades. Então entra no meu... Você pelo seguinte, todo dia, todo santo dia eu publico um vídeo de 40 segundos comentando um tema que ocorreu. Hoje é a cadelinha Pandora. Sim. Que apareceu. Da Latam? Ontem foi o congolês que foi morto. Sim. Comentei o caso Robinho, porque tem um tratado de cooperação Brasil e tal. Resumindo, porque não vai dar tempo. Não pode transferir a pena de 9 anos da Itália para o Brasil. Ponto final. O Tratado de Cooperação Internacional, no artigo 1º, número 3, diz: não se admite transferência de execução de pena privativa de liberdade. Ponto. Robinho vai ter que ser processado tudo de novo aqui no Brasil. É o que diz a lei e a Constituição. Ponto final. Acabou. Ô, Capês, volta aí. Me chama, eu adoro o programa. Vocês são legais demais, carismáticos. Volta aí, eu não sou bravo coisa nenhuma. Eu não sou bravo coisa nenhuma. Eu não sou bravo coisa nenhuma. Você tá bravo com a MKP lá. Como é que chama a MKP? Mas eu não sou o cara, sou um cara light. A MKP tá dando golpe. Eu sou um cara light. Tá dando golpe. MSK. Pelar e vender os bitcoins. Tô confiando, MSK. Não pisa na bola. MSK. Ou resolve o Capês vai entrar. Não pisa na bola, eu tô confiando, hein? Também tô. Muito tá bem. bom pra ambas as partes. Break, Dedê. Tava bom o programa agora. Capês tá bravo. Você tá bem, né, Capês? Você tá bonitão. Graças a Deus. Muito bem. Fernando, então eu vou passar aqui, ó. @Fernando Capês Oficial é o Facebook, o youtube.com/, Fernando Capês, e ele tá no como é que chama lá da justiça lá? Conjur, consultor jurídico. É conjur.com.br. Tem os processos lá. Joga Conjur, tem artigos, tem mais de 100. E no YouTube tem mais de 100 aulas gratuitas de 1 minuto, 5 minutos, 2 horas. Tudo de graça. Você acha que devia abrir os processos aí nesse conjuro aí? Eu acho uma sacanagem. O do Jus Brasil. Jus Brasil. Você dá um Google no cara e aparece todos os processos. Porra, bicho, aparece lá os processos. Se é público, aparece, né? Não, mas não tem que aparecer. Se for na você pegar Câmara o de João Arbitragem... Almeida, todo mundo tá lá. Não, é que tem as arbitragens que não entram, né? Também. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O Delari no Jus. E esse negócio que os caras têm... Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você me chama de novo aqui, hein? Não, vamos chamar. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Esse negócio do... Porra, bicho, você entra, tem CPF de todo mundo na internet, tudo aí nessas coisas, endereço, tudo zoado. Deus dá. Isso, esses dados aí, meu. Isso é crime. Isso é crime. Mas por que tá lá? É crime de crime. LGPD, são dados pessoais. Então, mas tem que ser preservados esses dados. Mas o que o cara faz? Tem que contratar advogado? Não. É um recado importante. Meus amigos advogados, pelo amor de Deus, mas não precisa contratar advogado, reclame no Procon. Procon SP, faz uma reclamação eletrônica, é de graça, o Procon funciona, age rápido e te defende. Denuncie violação à LGPD. Mas você vai em cima do Google? Claro que eu vou em cima do Google. Não, vai nada. Do Google você não ganha. Vazaram as fotos do Morgado. Já montei o Google. Você não ganha. Montei o Google, montei Facebook. Vazaram. Eu vou atrás do advogado. Tem foto e outra coisa, mais um. Recado então já. Vai lá, recado. Um recado. Recado no Capês. Bravo e bronzeado. Twitter. Você me aguarda. Quando um juiz der uma ordem pra vocês mostrarem um IP... Sim. Cumpram a ordem. Vocês estão no Brasil, obedeçam a soberania brasileira. Vocês estão descumprindo ordem judicial. Vocês vão criar um grande problema para vocês. Não enfrentem ordem judicial. A judicial se cumpre. Vocês estão acobertando criminosos ao não fornecer o IP. Ou será que vocês conhecem os donos do IP? Muito bem. Você pareceu o Afanásio Jazar. Fernando Capês conversou com a gente. Nosso querido Dr. Capês bateu um papo aqui com a gente.